murmurar de Deus é dizer que Ele não é perfeito. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, dando continuidade à reflexão em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, que falamos sobre dar ouvidos a Deus e não cairmos na tentação da murmuração. No livro de Números, no Antigo Testamento, uma pequena parte da história é relatada no capítulo 11, quando fala sobre as murmurações dos israelitas. E diante de todo o contexto relatado aqui na Bíblia, eu vou pegar algumas palavras que envolvem essa reflexão de hoje, que diz assim no primeiro versículo: E aconteceu que, queixando-se o povo, então a primeira parte aqui diz que o povo se queixava por aquilo que eles passavam. Eles já tinham passado por um acontecimento de libertação, vistos milagres grandiosos que Deus deu a este povo, as maravilhas do Pai através das pragas do Egito, que muitos de nós conhecemos. E diante desta queixa, o povo passa por uma situação de consequências desta queixa, e o povo começa a clamar a Moisés para que Moisés intercedesse por eles. E no versículo 2 diz assim: Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor, e a situação da qual eles passavam cessou. Ou seja, o Senhor veio com a providência, vem com refrigério, assim como é na nossa vida. Às vezes, passamos por situações ouvindo a voz de Deus, começamos a nos queixar, caímos em si, começando a perceber o quanto nós estamos nos queixando, e começamos a clamar o Senhor vem com refrigério, vem com as suas providências para que a gente volte ao caminho do Senhor novamente. Mas este povo, não satisfeito, no versículo 4, na parte B, ele diz que os israelitas tornaram a chorar de novo, ou seja, tornaram a se queixar e disseram: quem nos dará carne a comer? E no versículo 5 relata que eles começaram a se lembrar da vida que eles tinham no Egito, ou seja, daquilo que eles comiam. Eles estavam muito mais preocupados com o que eles iam comer, ou seja, com as suas necessidades que deveriam ser satisfeitas, não confiando em quem Deus era, aquele que fez milagres grandiosos e que tem todo o poder para satisfazê-lo, mas eles queriam ser satisfeitos da forma como eles achavam que era correto, não da forma dentro do plano de Deus, do processo que Ele tem para cada uma de nós. E diz assim no versículo 5: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles eram escravos naquela época e eles deram mais importância ao que comiam de graça do que a situação de escravidão do que eles viviam. Quantas vezes nós damos muito mais importância de uma satisfação unilateral da qual vivíamos, ignorando o nosso lar, ignorando os planos de Deus para a nossa vida, ignorando todo um povo, toda uma situação, olhando só para nós e não dando importância hoje para o plano que o Senhor tem para um todo e não só para você. E ele fala: e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas e dos alhos. Eles estavam dando muito mais importância a uma necessidade imediata do que o grande plano que o Senhor tinha para a vida deles, que era levá-los para uma terra que manava leite e mel em abundância, uma terra prometida, uma terra que os fariam como uma grande nação. E continua no versículo 6: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O Senhor não deu carne para comer, mas o Senhor enviou o maná, que era um tipo de semente de coentro, e onde a sua cor era de bidélio, como está aqui no versículo 7. Então o Senhor não os deixou passar fome. O Senhor deu alimento, mas não como o povo que gostaria. Há momentos que nós passamos por situações e que o Senhor não deixa faltar nada, mas nós nos queixamos, nós endurecemos o nosso coração, porque nós questionamos a Deus, dizendo que eu não quero passar por isso, eu não quero viver por este maná, eu quero viver
da forma como eu vivia antigamente parece ser melhor. E o Senhor diz, o maná é só um processo de aprendizado. O pouco que você acha que você vive hoje, de amor, de sustento financeiro, de sua saúde, naquilo que você, na situação da qual você se encontra hoje, ou sua família, ou a sua cidade, ou a sua nação, sua igreja, olha para a situação da qual você tem orado. E o Senhor diz que tem uma promessa, e para essa promessa ser alcançada existe um plano, existe um processo. E neste processo você começa a se queixar, você começa a murmurar, você começa a dizer a Deus que tem saudade da forma como estava antes. E o Senhor diz, ou seja, você tem desprezado a forma de Deus trabalhar na sua vida. Não despreze o que Deus tem direcionado. Ele é superior a você. Ele sabe o que é melhor para você. E a história de murmuração deste povo continua. Muitas vezes quando olhamos a Bíblia, refletimos, lemos a Bíblia, nós pensamos como que este povo que viveu tantos milagres, o Senhor poderia reclamar de um maná que eles tinham todos os dias. E novinho, eles não podiam guardar. O que sobrava tinha que ser queimado. E no dia seguinte, um novo maná chegava. Então, o novo de Deus chega todos os dias na nossa vida. Então, por que se queixar? Por que questionar? Por que endurecer o seu coração dizendo a Deus que você não confia nele e além de não confiar, você se queixa, questionando a forma como ele tem trabalhado na sua vida? Todo dia é um novo de Deus. Todos os dias o Senhor tem algo especial para você. Por que não enxergar as maravilhas de Deus? Porque você pode estar presa na forma como você acha que deve ser e não na superioridade de Deus. E voltando no livro de Hebreus, no versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Não coloque em seu coração este coração mau e infiel. Mas o que é este coração mau e infiel dentro do contexto do capítulo 3? É um coração tentador a questionar e a duvidar de quem Deus é e dos planos e forma que Ele tem para que você alcance as promessas. Portanto, caminhar com Deus não é viver todos os dias promessas e formas que você acha que é interessante para a sua vida, interessante para a sua família. Caminhar com Deus é caminhar no processo que Ele tem para você, para mim, para o outro. Questionar não de forma duvidosa. Questionar perguntando a Deus: Deus, como passar pelo processo de aprendizado? Continue conosco na parte final deste capítulo 3 de Hebreus, que muito tem nos ensinado a perceber a superioridade de Deus na nossa vida, a filiação, Deus como nosso Pai, e a entender e aceitar o processo que Ele tem para cada uma de nós. Não caia na tentação de se queixar e de questionar e de duvidar de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.